Os cuidados em uma fase tão esperada e muito delicada na vida de uma mulher, a gravidez. Esse ano, a campanha sobre a saúde da Organização Mundial da Saúde, a OMS, tem como foco o bem-estar da mãe e do bebê. E por onde começa esse cuidado? Principalmente para evitar as mortes maternas e de bebês. Porque os números, gente, infelizmente, no mundo e no nosso país, são altos. E aí, para conversar sobre isso, eu estou recebendo hoje a ginecologista, a doutora Daniela Afonso. Daniela, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? Prazer e uma honra estar aqui com você, Mônica. Eu achei tão bonita a campanha da Organização Mundial da Saúde, né, que foi aberta agora dia 7 de abril, e que traz isso, inícios saudáveis, futuros esperançosos. Por onde começa a garantia desse bem-estar da mãe e do bebê, Daniela? Começa exatamente nessa gestação, né? Primeiramente, acho que no planejamento de uma gestação e em como seguir sendo saudável, um estilo de vida mais saudável nessa gestação. Existem dois tipos de gestação, de baixo risco e de alto risco. Sim. Não existe uma gestação sem risco, né? Seja desde a formação, o encontro dos gametas aí, até o momento do parto e o puerpério. Então, é um momento em que a mulher realmente ela tem que ter um cuidado a mais ali, levar mais em consideração a sua saúde, já que está nesse momento de gerar uma vida, né? E esse acompanhamento que vocês tanto reforçam, pré-natal, se faz mais urgente ainda diante dessas duas situações que você traz. Exatamente, exatamente. O pré-natal é a única forma de a gente conseguir identificar algumas patologias, identificar algumas situações na gestação ali que a gente pode prevenir um desfecho ruim. Por exemplo, o que a gente pode citar? Por exemplo, um diabetes gestacional, por exemplo, uma pré-eclâmpsia, né? Uma restrição intrauterina que pode levar a um óbito fetal, intraútero. Tem várias condições que a gente precisa avaliar nesse pré-natal. Você está acompanhando, de repente a sua filha, sua neta, sua sobrinha, você, né, está gestante, né? Mande a sua pergunta para a doutora Daniela Afonso pelo 998-97000, que é o meu WhatsApp, e você participa. E aí, a gente ainda não chegou nesse ponto, quer dizer, claro que tem uma conscientização, tem informação, mas ainda não foi o suficiente para diminuir ou acabar com essa estatística, né, de 300 mil mortes por ano no mundo, de mulheres relacionadas aí a algumas complicações do parto. As principais complicações do parto são a hemorragia, né? As hemorragias pós-parto, elas ainda levam a um grande número de óbito materno, né? Existe como a gente fazer uma abordagem bem específica ali na hora do parto. Por isso que tem que ter uma equipe que você confie, uma equipe competente, que vai te acompanhar nesse pré-natal e conseguir dar todo o suporte para uma mãe que entra numa hemorragia pós-parto. Ainda digamos assim, a adesão ao pré-natal ainda é muito difícil ou não? A gente já tem essa consciência? Está bem crescente aqui em Uberlândia, graças a Deus a gente tem programas até pelo SUS que englobam bastante mulheres. A adesão ao pré-natal tem sido muito frequente e tem melhorado muito a assistência do parto aqui em Uberlândia. E aí, quando a gente fala desse cuidado do bem-estar, os desafios que a gente precisa, que esses desafios envolvem toda a sociedade. A gente falou que a mulher precisa se cuidar, mas, por exemplo, uma gestação, ela vai afetar toda a família, não é? Toda a família. Como pode ser a participação dessa família, Daniela? Evitar palpites é a principal, né? A gestante, ela está num momento muito crítico, um momento muito instável emocionalmente. Então, os palpites, eles podem influenciar muito negativamente nisso. E o principal é organizar a facilidade dessa mulher, no sentido de alimentação, no sentido de facilitar a atividade física, de entrar mesmo nessa gestação, sabe? Acompanhar principalmente o marido, o pai, né, nas consultas de pré-natal, entender o que está acontecendo ali e dar esse suporte emocional para o gestante, que é muito importante. É muito bonito. Deixa eu trazer a Divina, antes da gente ir para a Tatiana, que a Tatiana, inclusive, está como uma telespectadora. Eu achei muito interessante a pergunta da Divina. Por quê? Hoje, com a mulher trabalhando, a mulher descobrindo os seus propósitos, às vezes a gravidez vem tardiamente. E ela pergunta, mulher com uma idade, né, mais avançada, é gravidez de risco? É gravidez de risco. Por si só. Tá? Pela própria idade materna já se torna uma gravidez de maior risco.
infelizmente, né, a gente tem esquecido desse papel da maternidade, que o nosso corpo ele tem um prazo de validade. Eu não gosto de falar isso, mas é importante a gente falar, porque os nossos óvulos, eles têm uma data para acabar. A qualidade deles também vai diminuindo. Então, é importante a gente lembrar disso, muito embora a profissão hoje leva a gente para um outro caminho, né? Exatamente. Quando a gente fala de idade avançada, nesse caso da gestação, seria qual faixa etária? 35. 35? 35 anos. 35 mais já é uma gravidez que aumenta os riscos de diabetes gestacional, de hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, malformações. Tá vendo quanto é importante a informação? Junto com a doutora Daniela, eu quero chamar a Tatiana Ribeiro, a nossa querida Tati, que está, né, com uma telespectadora e que vai participar ao vivo com a gente. Oi, Tatiana, boa tarde para você. Então, boa tarde, Mônica, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Nós estamos aqui na Praça do Balvilela e eu estou aqui com a Elaine Rubia, que é, né, uma telespectadora do Você, e ela tem um depoimento, né? Estava falando agora há pouco aí com a doutora sobre a questão dos 35 mais, né, da gestação, e olha só com quantos anos a mãe dela teve a Helena. Com quantos anos? A minha mãe teve 12 filhos, eu sou a caçula, né? E a minha mãe me teve com 43 anos de idade. Foi a única que nasceu no hospital, foi eu. Ela tem 11 irmãos, né? Na verdade, hoje 10 irmãos, né? Que você falou, você é a 11ª. E a mãe dela vai fazer 90 anos sexta-feira, não é isso? Como que é o nome da sua mãe? Teresina. Dona Teresina, tá vendo? Guerreira aí, ó. Teve a Elaine com 43 anos. E a Elaine quer fazer também uma pergunta aí para a doutora. Qual que é a sua pergunta? Então, quando nós chegamos nessa idade, né, dos 40 mais, vem uma mistura, questão hormonal, né, a pré-menopausa. E como a gente distinguir o que realmente às vezes é da menopausa ou em relação à nossa saúde mental, né? Como a gente ter esse parâmetro no nosso dia a dia? Mônica, com você aí. Muito obrigada, Tatiana. Leve meu abraço aí à dona Helena e à mãe dela também. Agradeça por ela ter tirado esse tempinho, né, para fazer uma pergunta para a doutora Daniela. Interessante isso que ela traz, porque a saúde mental também interfere em todo esse turbilhão hormonal que a gente passa no 40 mais. Com toda certeza, 40 mais parece que a vida dá uma bagunçada geral ali, né? E dá, tá? E dá. Muito embora a gente ainda continue menstruando, a gente continue tendo uma vida praticamente normal, os hormônios começam a oscilar e isso pode gerar vários sintomas, né? Inclusive a questão da depressão, a insônia, então isso tudo afeta diretamente a vida da mulher, né? E aí, o que ela pode fazer? Não só ela, mas como as nossas amigas, assim. Ela parece que é uma pessoa tão leve, tão de bom humor, isso interfere, né? Interfere, com certeza. Em períodos específicos do mês, como a mulher, ela tem variações hormonais o mês inteiro, né? A gente nunca tá igual. Uma semana não vai ser igual a outra, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Felizmente ou infelizmente, eu ainda não cheguei nessa conclusão de se é bom ou ruim isso. Mas essa variação... Desculpa a pergunta. O que ela pode fazer, né? Porque se ela já tem bom humor, é acolher toda essa baguncinha que acolher, é fazer terapia, é ter um estilo de vida saudável, porque isso diminui os impactos, atividade física regular, uma alimentação equilibrada, procurar o ginecologista e fazer um tratamento adequado em relação a isso, uma avaliação hormonal, né? Explicar todos esses sintomas que você está sentindo, porque isso é importante. Ainda que os exames complementares me mostrem que está tudo bem, não tem variação hormonal, ainda assim, pela clínica da paciente, pelos sintomas da paciente, a gente consegue tratar e melhorar bastante, tá? As nossas amigas participando aqui dessa conversa boa com a doutora Daniela Afonso, eu quero agradecer a vocês. A Lana, uma querida, me procurou. E ela disse o seguinte, que a filha dela tem 36 anos, né? O garotinho dela tem 5. Ela passou por 2 gestações anembrionárias antes de engravidar desse netinho dela. Está tentando o 2º filho e aí deu baixa reserva de óvulos. Ela quer saber qual a possibilidade de engravidar. É o que eu falei logo ali atrás. A 35 mais a gente tem uma diminuição de quantidade e de qualidade desses óvulos, tá? Então, se a gente já tem algum exame mostrando uma baixa reserva ovariana,
É interessante se não engravida dentro de 6 meses, porque antes dos 35, a gente tem 1 ano para tentar engravidar. E tá tudo bem, tá? Um casal normal pode demorar até 1 ano para engravidar. 35 mais, esse prazo diminui para 6 meses. Entendi. Se eu não engravidei naturalmente com 6 meses, é necessário uma investigação, tanto da mulher quanto do marido. 36, já com uma reserva ovariana baixa, a reprodução assistida. O ideal é procurar uma profissional para reprodução assistida. É recomendado. É. Né? Deixa eu trazer aqui a Riciele, do bairro Ipanema. A filha dela perdeu um bebê com 22 semanas há 2 anos. Aí engravidou novamente e aí perdeu na 21ª semana. Ela está lá em Santo Antônio do Monte, foi encaminhada para BH e ela está sem entender. Eu achei assim, está sofrida, estamos sem respostas para esse tipo de situação. Que orientação que você dá para essa mãe preocupada? Procurar um ginecologista obstetra com urgência para fazer alguns exames para avaliar a possibilidade de algumas doenças dessa mãe, tá? Se necessário for, às vezes vai ter que entrar com um tratamento até antes de engravidar. Vocês já ouviram falar daquelas injeções? Sim. Que tem que tomar para a gestação inteira. 2 perdas tardias, assim, com 21 e 22 semanas. Eu entendo, é muito sofrido, eu sinto muito. É um sofrimento. Nossa, a gente lamenta profundamente. E esse apoio da família, porque a cabeça da mulher, eu imagino que fica... E não cobrar, né, família? E não cobrar. Né? E depois dá notícia, tá bom? Dá notícia pra gente sucesso, aqui. De preferência. Do sucesso, né? Se Deus quiser. Uma mulher após a gravidez não quer mais filhos, deve tirar o útero? É saudável? Pergunta do Gidemar, do Jardim Europa. Não, absolutamente não, tá? Uma mulher que não quer mais filhos, ela tem nas mãos uma gama de métodos contraceptivos, que vai desde pílula, injetáveis, DIUs, implanons. Não, tá? Retirada de útero não é indicada de rotina de jeito nenhum. Tá? É a última opção para algumas patologias que a gente não consegue reverter com medicamentos. Por falar em reverter, tem uma pergunta aqui da Débora, do Bairro Brasil. Quando uma mulher faz uma laqueadura, ela consegue reverter? E por que quando é realizado a laqueadura o fluxo aumenta? Pergunta da Débora. É uma coisa que ninguém fala, né? Mas aumenta mesmo. A laqueadura, ela pode ser revertida, dependendo da técnica que foi usada durante a cirurgia, tá? Se foi um corte ali no meio da tuba, às vezes a gente consegue religar. Não é qualquer profissional que faz e pelo SUS não é qualquer serviço que faz. Mas quando a gente faz uma fimbrectomia, que é tirar toda a fímbria ali, fica bem difícil da gente fazer essa. Por isso que a laqueadura é uma decisão para definitivamente quem não quer mais. Não é para sair ligando qualquer paciente, né? Existem métodos, inclusive, mais eficazes do que a própria laqueadura, como o DIU hormonal e o Implanon. Tá? Esses contraceptivos podem interferir quando a mulher decide, olha, agora é o momento em que eu quero engravidar? Esses contraceptivos podem dificultar a gravidez ou não tem nada a ver, Daniela? Não tem nada a ver. O uso de contraceptivos durante a vida, ela não vai prejudicar quando a gente quiser engravidar. Se você tem alguma dificuldade para engravidar quando você quiser, quando você decidir por isso, não foi por conta do anticoncepcional que você já usou. Existe um anticoncepcional que é de depósito, que é aquele injetável trimestral, que a gente toma de 3 em 3 meses, ele é de depósito. Então, ele demora um tempo para sair do corpo, ele pode levar um tempo a mais, um tempo maior para a gente conseguir engravidar. Você falou muito da questão do estilo de vida, né? Essa questão que nós temos que ter, essa preocupação, todo dia um recomeço pelo nosso estilo de vida saudável. E aí a Sara, que está lá no bairro Tibério, ela falou o seguinte: Mônica, o que fazer e não fazer na hora de engravidar? Eu acredito que seja em relação a esses fatores que podem interferir numa boa gestação. O que fazer? Atividade física regular, alimentação saudável, iniciar um metilfolato, que é a formativa do ácido fólico, para prevenir algumas malformações. O que não fazer? Comer industrializados, comer muito açúcar, fumar, bebida alcoólica, isso tudo prejudica a formação do embrião, né? Então, é uma preparação do casal. A gente esquece muito do homem nisso, né? Tem que trazer. Mas o tabagismo, o etilismo é muito prejudicial também para a saúde do espermatozoide. E ele deve também entrar nessa questão da preparação ali para a gravidez e tentar levar um estilo de vida mais saudável para a gente conseguir um bebezinho saudável. Eu fico até imaginando. Doutora Daniela Afonso, ginecologista, conosco. A gente vai retomar a conversa aqui sobre esses desafios no cuidado, garantindo o bem-estar da mamãe e do bebê. Esse ano, a Organização Mundial da Saúde traz esses desafios, traz esse alerta para todos nós.
né? E a gente tem um número, que eu até falei aqui para Daniela Afonso, que é ginecologista obstetra, que são 300 mil mortes por ano. Isso é altíssimo. E entra também a questão da educação, do atendimento humanizado, que é um dos focos da OMS, Daniela. Ah, com certeza. O que é esse atendimento humanizado, para as pessoas entenderem? O atendimento humanizado, eu acho que ele deve ser feito em todas as áreas de qualquer situação, né? Mas num pré-natal, onde a mulher ela está muito fragilizada, o atendimento humanizado ele serve para você tentar dar uma atenção maior ali para aquele momento. Então, assim, se a paciente está com gravidez de risco, você tem um cuidado a mais na hora de falar e não simplesmente falar. Jogar informação. Jogar a informação, né? Levar em consideração o protagonismo da mulher, tanto na gestação quanto na hora do parto. É isso que a gente chama de atendimento humanizado, né? De um acompanhamento humanizado, de um parto humanizado. E não necessariamente somente um parto normal. Um parto cesárea, ele pode ser muito humanizado. Bonito, né? Desde que a gente respeite as vontades, as necessidades e principalmente saiba intervir numa hora que necessita de uma intervenção médica. Aí juntamos políticas públicas e formação do profissional. Com certeza. Você acredita nisso, Daniela? Com certeza, com certeza. Deixa eu trazer mais perguntas. A Solange do Bairro Brasil. Lembra da história da Helena? Né? Que nasceu quando a mãe dela tinha 43 anos. Ela falou que teve a filha dela com 41 e a primeira gestação foi aos 33 anos. Ela falou que não sentiu nada diferente. Só a pressão que no último mês da gestação subiu bastante. Pode subir. Não, quando a gente fala que aumenta risco, né, não é uma coisa que é assim, é exclusiva das pacientes 35+. Óbvio que as pacientes jovens, elas também podem passar por algumas alterações na gestação. Mas a questão é que com 35, após os 35, a gente aumenta alguns riscos sabidamente, tá? Então, assim, se a vida fez você engravidar depois dos 35, tá tudo bem, gente. É só acalmar, fazer um pré-natal adequado, seguir direitinho, que a gente vai manejando esses riscos. É só essa questão. Isso, fica tranquila, né? A Cláudia contou uma história, até já adiantei aqui a pergunta para a doutora Daniela, né? Porque envolve números do exame. E aí ela falou que a nora fez exame de farmácia e deu positivo, aí fez o exame de sangue, ela estava sangrando e os números ali que diagnosticam, que falam que ela está grávida, né? Eles foram caindo. Ela não acredita que perdeu o bebê. A barriga a Cláudia percebeu que está maior e isso aconteceu há 20 dias. Pelos números que você viu do exame, o que pode ter acontecido? Olha, uma gestação não é comum sangrar no primeiro trimestre, né? Não é normal. Então, todo sangramento a gente precisa avaliar. Quando a gente faz o beta-HCG, que é o exame que faz o diagnóstico de gestação, a tendência dele é ir subindo, dobrando a cada 2, 3 dias. Então, não é normal o beta-HCG cair. Quando a gente tem um sangramento associado a uma queda do beta-HCG, infelizmente, a gente considera um aborto. Ainda que o beta esteja positivo, se caiu de 700 para 250, ele está positivo, só que ele teve uma queda e com isso a gente considera um aborto, infelizmente. Agora, Cláudia, é um abraço, é um acolhimento da família toda, né? Isso. Viver esse luto, porque é um luto, né? É um luto, principalmente para a mãe, tá? E é dar todo o suporte psicológico ali e lembrando que um aborto espontâneo dessa forma, sem precisar fazer curetagem ou AMIU, né, que é a aspiração intraútero, você pode tentar uma nova gravidez no próximo ciclo. Viu? E conta pra gente, tá bom, Cláudia? Um abraço para vocês. A Tatiana Ribeiro de volta com a gente com mais uma participação. É com você, Tati, nos apresente a nossa convidada. Então, Mônica, agora eu estou aqui com a Silvana Santana. A Silvana quer fazer uma pergunta para a doutora. Qual que é a sua pergunta, Silvana? Eu quero perguntar se a insônia já faz parte da pré-menopausa, né? Se a irritabilidade também, porque foi só eu começar na pré-menopausa, mal eu estou dormindo, né? Então eu creio que possa estar envolvido, né? Com a menopausa, né? Você não dorme à noite assim ou dorme um pouquinho, acorda? Como é que é essa insônia? Eu durmo um pouquinho, já fico com calor, daí já quero levantar, aí já fico irritada e assim, por não dormir, eu acho que eu fico mais irritada do que, né, o normal mesmo, se for da menopausa, né? Já por ter insônia, muita insônia. Beleza, Mônica, com você aí. Muito obrigada, um abraço para Silvana, te entendo perfeitamente, Silvana. E tem muitas amigas nossas, porque a gente está falando de gestação, de cuidar de bebê, mas a saúde da mulher como um todo, né? É normal isso que a Silvana está sentindo?
Ô Silvana, você está totalmente dentro da normalidade. A insônia é sim uma característica desse período de climatério que a gente chama, né? Que é essa pré-menopausa. Quando a gente já começa a ter essas alterações hormonais, mas não necessariamente a gente já parou de menstruar, tá? Não entrou na menopausa, é a última menstruação, tá? Então, a gente faz diagnóstico de menopausa 1 ano depois. Eu fiquei 1 ano sem menstruar, pronto, a minha menopausa foi aquela. Foi aquela. Tá? Mas antes da menopausa, a gente tem todos esses sintomas por conta das variações hormonais. A nossa amiga Geila disse que soube que entrou na menopausa pelos sintomas, né? Pausa na menstruação, calorões, um desconforto na hora da relação sexual. Ela falou, Mônica, eu tive a sensação de que agora em diante não era possível mais estar com meu marido. Olha o que acontece com a mulher, vocês têm que ter sabedoria e paciência, gente. É um sentimento, ela falou que teve um sentimento que estava estragada, deu insegurança, medo, né? E ela falou assim que o prognóstico que a profissional passou para ela não era dos melhores, mas não é tão ruim assim. O que ela pode fazer? Nossa, hoje, graças a Deus, a gente tem muitos tratamentos que ajudam a qualidade da vida da mulher, assim, é como se não tivesse acontecido essa menopausa, né? A gente tem a reposição hormonal, que está cada vez mais factível, né, de a gente conseguir estabelecer uma reposição hormonal adequada para melhora desses sintomas. Hoje a gente tem procedimentos intravaginais na região íntima que ajuda a questão desse ressecamento, desse desconforto na hora da relação sexual, que a gente consegue fazer em consultório, que é o famoso rejuvenescimento íntimo, estética genital, que é uma área que eu trabalho e que eu sou apaixonada. Por sinal. Então, assim, a mulher não tem mais que sofrer por conta de menopausa, né? A mulher hoje ela tem muitos caminhos e se ela não puder fazer reposição hormonal, a gente tem outras coisas para fazer, outros procedimentos que vão ajudar nesse conforto também. Minha querida Geila, qualquer coisa conversa comigo também que está passando por isso, fique tranquila, tá? Resgata essa autoestima. Pode me chamar também que a gente conversa. Viu? Pode chamar a doutora Daniela, mas olha para o espelho e veja o quanto que você é bonita e o quanto que você tem ainda para viver. Tá Mas bom? Muito. Né? Deixa eu trazer a Abigail de Tupaciguara, que pergunta justamente sobre essa questão da reposição hormonal. Uma mulher com 51 anos já tirou o útero, os ovários e as trompas. Pode fazer reposição, Daniela? Não, ela deve. Deve fazer? Ela deve fazer, tá? Se ela não tiver nenhuma contraindicação, né? O fato de ter tirado o útero, ovário, tuba, não significa uma contraindicação. Agora, se ela é uma hipertensa descompensada, uma diabética descompensada, se ela tem alguma outra doença de base que impede ela da gente fazer uma reposição hormonal, aí precisa de uma avaliação médica para fazer uma indicação adequada. Agora vamos a patrocínio? Temos Bora. Perguntas de patrocínio, meus queridíssimos, estou com saudade aí. A Natália disse que há 8 anos teve uma gravidez ectópica, onde ela teve que retirar a trompa direita, depois de 6 anos engravidou. Só que teve um aborto espontâneo. Vão em vários médicos e não descobrem o porquê que não é seguro. O que ela deve fazer? Tem algum tipo de exame que possa verificar essa questão? É que, na verdade, assim, um aborto 6 anos depois de uma gravidez ectópica, elas não têm muita correlação, tá? Muito embora tenham acontecido com a mesma mulher, eles não têm ligação nenhuma. A gravidez ectópica pode ter acontecido por uma questão e esse aborto foi um outro evento isolado que aconteceu. Não significa que ela não possa engravidar de novo. Agora, ela pode ter uma dificuldade maior por ter só uma tuba, né? Entendi. Então, às vezes, pode ser uma dificuldade para engravidar, mas de manter a gestação, não. A ectópica não tem nada a ver com esse aborto. O Lucas, olha, a gente está falando dessa participação, né, de todos. O Lucas está preocupado com a esposa. Perdeu um bebê, sinto muito, tem 1 ano já. Até hoje não conseguiu engravidar, né? O que a gente pode fazer? E aí ele trouxe uma questão muito interessante, porque 2 casais amigos do Lucas e da esposa conseguiram. Aí vem o peso também, né? Entendo, viu, Lucas? É difícil, sinto muito também pela perda de vocês. Precisa de investigação, né? O fator emocional é um fator que, infelizmente, vai interferir muito também, tá? Quando a gente fica ansiosa, a gente aumenta o cortisol. O cortisol aumentado no nosso corpo, ele também pode prejudicar a questão da ovulação e a questão hormonal. Então, assim, é difícil a gente pedir para a paciente não ficar ansiosa no momento que ela está tentando engravidar. Eu entendo, cada menstruação que vem ali, quando a gente está tentando engravidar, é como se fosse um tapa, um murro na boca do estômago, sabe? É super difícil. Sofrido, né? É muito sofrido. E aí, quando a gente tem pessoas próximas engravidando e tendo tudo que a gente mais deseja naquele momento, infelizmente, assim, é difícil pedir, mas... Persevere, né? E acalma o coração. acalma o coração, confia e entrega. Sabe, Silvana,
e falou da insônia. Ela está acompanhando junto com a Tati aqui a nossa conversa e ela disse que tem um depoimento que eu tô curiosa. Viu? Bora lá. Pode falar, Tatiana. Então, Mônica, né, a Silvana está aqui conversando com a gente e ela quer dar esse depoimento, porque você já, né, você tem 4 filhos maravilhosos, né, mas você teve quantas gestações? Eu tive 12 gestações, né, tive gestação de gêmeos, mas assim, eu tinha eles em poucos intervalos, né, acho que por isso que, por causa da anemia, fui internada para tomar sangue, né, porque não tinha sangue. E depois que eu me internei para tomar sangue, eu não poderia ter gestação durante 3 anos. Eu tive uma gestação e eu fui 4 vezes com começo de aborto. E hoje eu tenho um lindo menino que nasceu de 7 meses, hoje com 23 anos. Olha que lindo. E a sua última, você falou que aos 43 anos você engravidou também, né? Agora com 43 anos eu engravidei. A gestação foi levada até os 3 meses, mas não tinha sangue, estava sofrendo de anemia, né? Acabei perdendo, né? Mas foi a minha última gestação, foi com 43 anos. E se meu esposo não tivesse feito a cirurgia, poderia ser que tivesse mais um por aí. Que isso, mulher? Deixa eu te falar, quantos anos você tem? Pode falar aqui, né? Não sei, né? Mulher não gosta de falar, né? 40 e poucos, né? 48, bem vivido. Tá bom. Mônica, é com você. Muito obrigada. Agradeço a Silvana por trazer essa história. E são tantas histórias e compartilhando a gente até sossega o coração. Sim. E ver histórias semelhantes, né? Sim. Eu acho que o mais importante nessa questão de gestação, de acompanhamento gestacional, é a não comparação, Mônica. Eu sei que é difícil, sabe? Mas os corpos das mulheres são diferentes, as mulheres são diferentes, as saúdes são diferentes. Então, assim, não tem a base de comparação. Cada mulher é única em todas as fases da vida e principalmente nessa fase da gestação. Eu tenho tantas perguntas, sabe, sobre saúde da mulher. Eu sei que o nosso tempo está acabando, mas vamos lá. É possível uma mulher de 50 anos laqueada há 20 anos engravidar? Possível é. É fácil, não é fácil de acontecer. A laqueadura por si só, ela já traz 99,5% de eficácia contraceptiva e aos 50 anos a gente já entende que está num período ali que óvulo não tem nem qualidade, nem muito óvulo sobrando. Mas a gente nunca fala nunca na medicina. Exatamente. Lucélia, eu não menstruo há 3 anos. Será que ainda posso engravidar naturalmente? Não pode. Uma vez menopausada, a gente não volta a ovular e engravidar, conforme algumas famosas falaram. Olha só, por que quem teve AVC hemorrágico não pode fazer reposição hormonal? E qual o benefício do testosterona gel para quem está na menopausa? A testosterona gel, ela tem muitos benefícios, né, quando bem indicada, para questão de disposição, para questão de ganho de massa magra, né, e não deixar perder essa massa magra para a saúde óssea, inclusive. A testosterona seria um hormônio masculino, mas que a gente tem no nosso corpo e ele é muito importante no nosso corpo. Em relação ao AVC hemorrágico, a gente tem que entender o porquê desse AVC hemorrágico. Foi uma hipertensão descontrolada que provocou esse AVC? O que provocou esse AVC? Para a gente entender se pode ou não, tá? Algumas mulheres não vão ter contraindicação da gente fazer o uso do hormônio. A Varcilene está lá no sítio próximo às Chácaras Andorinhas. Vá, um beijo para você, viu? E ela falou que tem 49 anos. 3 filhos e queria muito tentar uma menina. O que fazer? Eis a questão, Daniela. Bom, tentar, todo mundo pode tentar, né? Então treine muito em casa, se é que você me entende o que eu tô falando. Mas a taxa de sucesso aos 49 anos, espontaneamente, assim, não é tão grande. É só ter um pouquinho de consciência de que às vezes pode ser que não consiga. Exatamente. E não tem jeito a gente saber se vai ser menina, né? Se vier, às vezes pode ser um rapaz também. A Selma do Roosevelt disse que está amando as suas dicas, né? Obrigada. Tem 3 filhos, a caçula tem 7 anos e todos de parto normal. Tem 48 anos. E aí entra essa questão, porque o parto normal é o natural e às vezes vem a frustração de não conseguir. Como ressignificar isso? Entendendo que cada corpo é um corpo, entendendo que cada mulher é uma mulher e cada história é uma história. Então, se às vezes a gente quer muito um parto normal e a gente não vai ter o desfecho de um parto normal, a gente tem que tentar entender os motivos, né? Estou de 36 semanas e 2 dias minha bebê se encontra pélvica. Tem possibilidades dela ficar
cefálica? É a Jennifer que está perguntando. Jennifer, possibilidade tem, tá? Não tem jeito de a gente falar, olha, não vai virar. A maior chance de um bebê virar é até as 34 semanas, mas depois das 34, se tiver um espacinho ali, ela ainda vira, tá? Ó, depois conta pra gente. Jennifer, um beijo pra você. Eu vou trazer 2 depoimentos aqui. A Graça, ela casou tarde, com 41 anos. Aí ela perdeu 3 e teve o filho com 46 anos. Descobriu que estava grávida com 4 meses e meio, foi uma gestação ótima, o filho mamou, acho que 2 anos e meio, é isso? Nossa, que delícia. Que beleza. Hoje ele está com 26, é um presente de Deus, não fez nenhum tratamento. Milagre. É um presente de Deus. Pode agradecer. Pode agradecer, né? A Ana Margarida é lá de Araxá. Ela foi mãe aos 36, teve uma gestação que perdeu aos 4 meses, engravidou novamente, teve vários problemas, mas graças a Deus o filho veio saudável, cheio de saúde. Aí ela já está entrando na menopausa aos 38 anos e ela fez citologia e o médico disse que daqui a uns 6 meses, se tu tiver ok, ele vai liberar, não precisa fazer mais um exame. Não sei se eu consegui entender. Eu também acho que eu não entendi. A citologia não tem nada a ver com a questão da menopausa. A Ela citologia teve é o hemorragia. hemorragia. Agora que eu vi, teve muita hemorragia. No parto? Agora, na menopausa. Ah, tá. Aos 38 anos a gente considera uma falência ovariana precoce, né? Então a gente precisa entender direitinho se realmente é uma menopausa precoce aí. E uma hemorragia, um sangramento uterino normal, ele pode ser característico dessa fase também, né? Cuidar. Avaliar, cuidar. Depois conta pra gente, minha querida Ana Margarida, um beijo pra você. Essa conversa encerrou, mas a gente sempre tem como foco a saúde da mulher. Vou agradecer a doutora Daniela Afonso, ginecologista obstetra. Muito obrigada, Dani. Obrigada a você pelo convite. Tanto Amei. esclarecimento. Eu também amei. Amei. Volte mais vezes. Pode tá? deixar. E obrigada a vocês que participaram, tá? Meu abraço carinhoso, viu?